Olá, eu sou Valéria Chagas, coordenadora pedagógica do programa CCBB Educativo Arte e Educação em São Paulo. Nessa edição do Com a Palavra, receberemos a historiadora da arte Ana Gonçalves Magalhães para uma conversa na exposição Ideias, o legado de Giorgio Morandi. Ana Magalhães é pesquisadora em arte do século XX, professora livre-docente, curadora e a atual diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Foi curadora de várias exposições no MAC USP, além de ter sido consultora curatorial de mostras no Brasil e no exterior. Na investigação do acervo de arte moderna internacional do MAC USP, ela vem se dedicando ao estudo das obras de arte moderna italiana e a sua relevância para o meio artístico brasileiro nas décadas de 1940 e 1950. Atualmente é coordenadora do projeto temático Coletar, Identificar, Processar, Difundir, o ciclo curatorial e a produção do conhecimento, financiado pela FAPESP e do grupo de pesquisa CNPq Narrativas da Arte do Século XX. Com a palavra, Ana Magalhães. Olá, eu sou Ana Magalhães, eu sou professora livre-docente, curadora e atualmente sou a diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e estou aqui como especialista de arte moderna italiana no Brasil, que eu sou, para falar um pouco sobre a pintura do Morandi para vocês, relacionando as obras que vocês vão ver aqui no CCBB com a coleção do MAC. Eu estou aqui hoje na exposição Morandi, no Centro Cultural Banco do Brasil, e eu escolhi falar de um conjunto de obras que, na verdade, tem a ver com duas obras que a gente tem lá no acervo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que também estão fazendo parte desse ciclo de apresentação do Morandi em São Paulo, né? Porque o CCBB, assim como o MAC USP, fizeram uma parceria com a 34ª Bienal de São Paulo e o Morandi é um desses artistas meio referenciais, né, para a curadoria da 34ª Bienal de São Paulo. E eu escolhi essas obras aqui porque, de fato, tem uma das naturezas mortas do Morandi, que está lá em exposição na Bienal, né, porque as nossas duas obras foram apresentadas, estão em exposição na Bienal de São Paulo, trabalha com uma espécie de variação em torno dessas composições que nós estamos vendo aqui de naturezas mortas do Morandi. O MAC USP tem uma coleção muito importante de arte moderna italiana, que fazia parte do núcleo inicial da criação que foi comprado pelo Titilo Matarazzo por via de intermediários qualificados na Itália e na França, né, para compor o que seria o núcleo inicial do acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Porque a história dessas três instituições, do Museu de Arte Moderna, do MAC USP e da Fundação Bienal, estão imbricados, né? O Museu de Arte Moderna, a partir do final da década de 50, vai começar a construir um processo de separação entre a Bienal de São Paulo e o museu propriamente dito, e há uma proposta, né, do presidente do MAN, na ocasião, que era o Titilo Matarazzo, de transferir as coleções do Museu de Arte Moderna para a Universidade de São Paulo, que se concretiza entre 1962 e 63. E por isso que o MAC USP herda essa coleção importante de arte moderna italiana, que fazia parte de uma campanha de compras que o Titilo Matarazzo fez antes da criação do Museu de Arte Moderna, para justamente compor, né, o núcleo inicial da coleção. E os nossos Morandi vêm desse contexto. Portanto, as obras que estão aqui também fazem parte desse contexto, né? Sobretudo essa aqui, que é a primeira delas. Ela tem uma diferença de 3 anos para a natureza morta, que a gente tem lá, que está lá na Bienal. Foi comprada em Roma, em 1946, com esses mesmos objetos, né? E o Morandi, eu acho que tem uma outra coisa importante, é que muito antes dele chegar ao Brasil, né, ele é um artista que vai galgando, digamos assim, ele é um dos poucos artistas italianos que está presente nas narrativas, né, consolidadas sobre a arte moderna nos anos 50, e tem uma circulação internacional muito importante, sobretudo nos anos 50. Mesmo no contexto da Bienal de São Paulo, né, ele é o artista italiano talvez mais exibido no Brasil. Ele veio 3 vezes, né, como representante da Itália para a Bienal de São Paulo. E em 57, né, que é o auge, né, que a gente vê o conjunto maior de obras do Morandi sendo exposta no Brasil, ele é premiado, ele recebe o prêmio de pintura, ele tem uma relação muito estreita com 2 críticos
brasileiros que são colecionadores também de Morandi, digamos assim. Um é o Mário Pedrosa, com quem ele constrói uma relação muito próxima, e o outro é o Murilo Mendes, que também tinha Morandis na sua coleção, né? E que é um personagem que, como diplomata brasileiro na Itália, em Roma, vai estreitar uma relação muito forte com o Morandi. Além disso, o Morandi é um artista de artistas, ele é um pintor dos pintores. Tem muitos pintores, né, e artistas mundo afora, como a gente vê mesmo aqui na exposição do CCBB, que se inspiram em Morandi, né? E no caso brasileiro ele vai ser uma referência constante, né? Estou pensando num artista contemporâneo como Paulo Pasta, aqui em São Paulo, né? Como Morandi é um artista importante para a pintura dele, né? E para ele como artista, né? E o Morandi, ele vem no momento, quer dizer, ele ganha uma destaque, né, uma celebridade num momento em que há um grande debate em torno dessas disputas entre a figuração e a abstração nos anos 50. Figuração, quer dizer, aquilo que na pintura é uma pintura de caráter representacional, né, de pintura dos elementos, dos objetos à nossa volta, que tem a ver com a pintura de natureza morta de um lado, de outro com a pintura de paisagem, que era alguma coisa que ele praticava lá no seu início, né, nos anos 20, 30, e a abstração, que aí vai vir justamente do debate em torno da emergência, primeiro, da abstração gestual, lírica, de um lado, que era a grande novidade, né, nos anos 50, e de outro, no caso brasileiro, sobretudo, dos desdobramentos da arte de caráter construtivo, como a gente chama, ou as vanguardas concretistas, né, que trabalham com abstração de cunho geométrico. Ora, o Morandi, de fato, é uma ambiguidade nesse sentido, né? E por quê? Vamos lá. Então, por exemplo, nessa pintura aqui, ele está usando 4 elementos, né, que ele vai trabalhar em variações, né, recombinadas, e aí, no caso, tanto da obra do Mark Usp, que eu estou comentando com vocês, que vocês podem ir lá ver na 34ª Bienal de São Paulo, quanto numa outra versão dessa composição, que está lá no Museu del Novecento, em Milão, ele usa exatamente os mesmos elementos, ou seja, essa espécie de lamparina, né, que é um elemento de alumínio, esse pequeno bolzinho, né, assim, essa pequena cumbuquinha, essa espécie de esfera e um vaso atrás, né, um vasinho atrás. Ora, esses são todos elementos cotidianos, são todos elementos que são utensílios de cozinha, de utensílios da casa, né, etc., que o Morandi usa para representar, para fazer essas composições de naturezas mortas, e aqui a gente tem uma sequência delas que ele vai recombinando, e aí eu fiz questão de destacar justamente essa lamparina. Essa lamparina, para ele, tem uma forma interessante de ser explorada, né? A gente vai ver aqui nesse conjunto que ela recebe um sombreamento diferente, pinceladas diferentes, às vezes ela adquire tons diferentes por causa do tipo de sombreamento e do reposicionamento dela em relação a esses outros objetos. Ela cria pesos diferentes também, né, nessas composições. Então, o Morandi faz uso desses objetos de uma maneira descontextualizada. Ou seja, ele está, de fato, trabalhando com um processo de abstração, né? Embora ele esteja usando de uma linguagem que é entendida como de caráter realista, figurativo, né? De outro lado, ele de fato está promovendo uma espécie de abstração dessas pinturas, né? Desses objetos. Por quê? Porque esses objetos é interessante porque fazem parte da cozinha, entre aspas, do Morandi. Esses objetos não são coisas que ele enfim, usa propriamente no ambiente doméstico. Elas são deslocadas para o ateliê do artista, e uma das coisas que eu acho que ficou mais evidente, né, sobretudo para o público, né, a partir de uma mostra como a Documenta de Cássio, em 2012, que dentro de uma sessão que a curadora chamava Cérebro, né, ela apresentou um conjunto desses objetos. Ao que tudo indica, o Morandi é um colecionador desses objetos. Então, esses objetos servem a ele como estudos formais, na verdade. Estudos formais de pincelada, de construção de desenho, né, e de composição. Então, essa lamparina vai ser recorrente em vários momentos da carreira do Morandi, né? Quer dizer, por exemplo, a pintura do Mack, a natureza morta do Mack, é de 46.
A que está no Museu del Novecento também é uma pintura mais ou menos desses anos, 46, 47. Essa aqui é a mais próxima delas, né, de 48. E, como eu disse, essas três formam um núcleo de fato, porque ele parece realmente usar os mesmos objetos para criar composições que têm sutilezas muito finas de diferença. É um tema em variações, de fato, né? E aí ele vai expandindo isso para outras composições que ele torna mais complexas, né, vamos dizer assim. Que é o caso, por exemplo, dessa de 49, aqui do lado, que ele usa outros elementos, né, e dá um destaque, né, ele cria uma ideia de profundidade, digamos assim, dessa composição, e que ele dá um destaque para essa lamparina, né, passando para aquelas ali do fundo, né, em que ele, na verdade, coloca essa lamparina, que é uma forma mais bojudinha, né, e mais achatada, mais horizontal, com essas formas muito alongadas, né, dessas espécies de garrafinhas e jarros que ele tem ao lado dela, criando uma espécie de frisa, e até chegar à composição, isso dos anos meados da década de 50. Portanto, a gente está passando de 46, que é de quando data a obra do MAC, USP, para os anos 50, até chegar na última, lá na ponta, né, desse conjunto de 7 obras, em que ele joga a lamparina para trás e destaca outros elementos, né, e a lamparina fica justamente nessa sombra escurecida, né. Outro dado importante, né, e que eu acho que tem a ver com esse processo de abstração que o Morandi constrói, que é um tipo de abstração, enfim, mais complexa do que simplesmente figurativo versus abstracionismo, né, digamos assim, é justamente o tipo de pincelada que ele usa para cada uma dessas representações. Quer dizer, ele vai variando a pincelada, ele varia, por exemplo, a superfície do plano de fundo, né, e isso fica muito evidente, por exemplo, quando a gente passa daqui para lá, né, e para as outras lá no fundo, e ele também trabalha essas formas em diversos meios, né. Aqui, no caso da exposição, a gente tem um conjunto de pinturas, tem uma aquarela que ele estuda, né? Inclusive nessa aquarela ele trabalha a lamparina que nós vemos, de fato, reproduzida, né, representada nas outras composições em pintura, e uma lamparina menor, de uma cor mais fria, né? E ele trabalha isso na gravura também, né? Então, na gravura, esses elementos, de novo, emergem como elementos importantes de exploração formal dele, né? Então, o Morandi está ligado ainda à ideia de uma pintura metafísica, né? Ou seja, de uma pintura que, de fato, trabalha com esse deslocamento, né, das coisas do mundo, né, desde os anos 20, né, pelo menos, que é um conjunto, quer dizer, um grupo com o qual ele se envolve inicialmente, depois vai criando a sua própria poética, etc. Mas eu acho que isso é um ponto importante da gente pensar no caso do Morandi. O Morandi não é simplesmente um pintor figurativo, né? Ele de fato está nesse lugar que é entre, né? E por isso que ele talvez tenha um interesse tão grande, sobretudo para a pintura, nesse momento. Tem vários artistas brasileiros também naquele período que se encantam com a pintura do Morandi. Vou lembrar uma outra artista que foi prêmio Aquisição da Bienal de São Paulo. Ela disputou até o último minuto, né, a premiação da primeira Bienal de São Paulo, mas acabou ficando como premiação de aquisição, que foi a Maria Leontina. Maria Leontina também é uma artista que, na documentação dela, a gente vê uma série de referências à pintura do Morandi. E o marido dela, Milton da Costa, idem, né? Então, são dois pintores brasileiros que têm uma relação muito forte, né, com essa poética do Morandi. Por fim, eu queria comentar aqui, nesse caso, uma outra coisa importante, né? A gente vê uma variação do tipo de tecido que ele usa para a tela. Que também tem um impacto sobre essas composições, a textura e o tipo de pincelada que ele usa. Então, nesse caso aqui, que é um pouco diferente, na verdade, das versões que estão no Museu del Novecento, no MAC, USP, ele está usando uma espécie de juta, parece, né? E a pincelada ao fundo parece bem mais rarefeita, mais suave, né? Ela é menos adensada do que em outras representações em que a pincelada é mais adensada, e ele cria, né, outro tipo de textura, que é o caso da obra ao lado, de 1949.
né? Então, tem esse jogo também que o Morandi faz, nos lembrando o tempo todo dessa estatuto da pintura. Ele está no mundo da pintura, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante da gente pensar quando a gente olha esses objetos do Morandi. Eles não estão sendo apropriados como objetos de uso doméstico, mas eles são um exercício formal para o artista, antes de mais nada. Bom, nesse conjunto que eu estava comentando, né, da presença dessa lamparina, que é um dos objetos que o Morandi faz uma série de temas e variações, né, de um tema em variações em torno dela, a gente tem essas duas obras aqui em que ele usa a lamparina na mesma posição. Ele recompõe a lamparina com um conjunto de garrafas e uma jarra atrás, né? E a gente tem uma espécie de jogo dos 7 erros, né? Vamos dizer assim, não são 7 erros nesse caso, mas ele, só para demonstrar justamente como ele faz esse tema e variações, né? As duas obras são de 51, e naquela composição de lá, ele usa um conjunto de 3 garrafas, as duas da frente são mais bojudinhas na base, né? E elas reverberam um pouco essa forma, né, do cone da lamparina, e o vaso está atrás, e ela é toda mais clara, ela é uma composição toda mais clara. Embora o Morandi esteja usando basicamente a mesma paleta, ela é toda mais clara e mais quente, né? E a pincelada é mais evidente, mais translúcida, digamos assim, né? No caso da composição do lado aqui, ele aí está usando 5 garrafas, elas todas muito elongadas, né? O vaso fica por trás na mesma posição, junto com a posição da lamparina, e a gente tem uma composição que é mais escura, né? Mais escura e mais fechada. E a pincelada também parece ser mais adensada do que essa pincelada transparente da outra obra aqui do lado, né? Outro dado interessante é justamente o tipo de deslocamento de composição que ele faz para criar uma espécie de equilíbrio dinâmico, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu não sei se vocês percebem que tanto lá, né, aqui ele está usando 2/3 da parte superior, dividindo, né, essa composição com uma linha horizontal para 1/3 da parte inferior, e o conjunto, né, de objetos que ele reúne, ele faz a mesma coisa, ele promove um deslocamento que é a 2/3, né? Então ele deixa 1/3 da tela à esquerda, né, vazio, em que a gente vê bem o fundo, e os outros 2/3 são quase que integralmente ocupados por esses objetos. Então, com isso, ele cria uma composição que tem uma animação, ela tem uma variedade, né, mas ela não perde o seu equilíbrio, né, porque ele está trabalhando justamente com esse eixo vertical e o eixo horizontal, né, e é nesse encontro aqui que a gente tem de novo estabelecido esse equilíbrio, esse balanço, né, da composição. Então, esse é um par muito interessante para ver como ele opera como artista, né? Além do mais, ele, de fato, né, de novo, ele usa agora a lamparina numa composição que é um pouco mais cheia, né, mais plena de objetos, vamos dizer assim. Naquelas iniciais, ele usava 2, 3 objetos e ela tinha uma proeminência, né? E aqui ela já entra num conjunto que ela forma quase uma frisa, digamos assim, com essas garrafas alongadas. Como a gente viu lá embaixo, né, o Morandi vai criando essa espécie de tema e variações em torno desses objetos que ele coleciona no seu ateliê, esses objetos, esses utensílios de uso cotidiano. Aqui, de novo, a lamparina aparece agora não com as garrafas altas, como a gente tinha visto lá embaixo, mas com esse conjunto de garrafas mais bojudas, né, que, de certa maneira, reverberam o formato da própria lamparina, e aí ele introduz 2 elementos que são quase que plenamente abstratos, né, que são esses retângulos, assim como superfícies de cor. E há um destaque nisso, né, porque, de fato, ele sai da paleta, ele sai um pouco da paleta comum dele, né, da paleta mais generalizada dele, que é essa paleta dos tons de ocres e beges e brancos, e trabalha com o rosado e um amarelado ali, muito tênues, mas já começando a trabalhar com as cores. O Morandi é um artista que vai ter, como eu disse, né, uma enorme repercussão, sobretudo nos anos 50, quando ele entra justamente na narrativa, na grande narrativa da arte moderna, né? Ele tem 3 exposições em São Paulo, ele circula pelo mundo inteiro, né? Ele começa a ser colecionado por colecionadores dentro e fora da Itália,
E ele se constrói uma ideia dele de um pintor isolado, né? De um pintor isolado que trabalha dentro de uma chave ainda do figurativo e que, enfim, está, digamos assim, circunscrito ao ambiente do seu ateliê, né? É uma pintura pensativa, é uma pintura da longa duração. Então, tudo isso faz com que o Morandi seja promovido como esse pintor isolado, né? Se constrói essa imagem do Morandi como pintor isolado, e essa imagem também tem a ver com todo um agenciamento, digamos assim, uma política mais ampla, cultural, não só da Itália, como dos países que começam a ajudar a reconstrução da Itália no segundo pós-guerra, depois da queda do fascismo, para desassociá-lo do fascismo, né? Então ele vai ser entendido, né? A gente tem um texto, por exemplo, do Pedrosa, que é uma espécie de obituário que ele escreve no ano da morte do Morandi, em que ele diz que o Morandi que nesse isolamento o Morandi era um pintor da resistência, digamos assim. Coisa que efetivamente não se confirma, né, na construção, quer dizer, ao longo da carreira do Morandi. Embora o Morandi não tenha sido propriamente um adepto do fascismo, né, o regime fascista foi bastante hábil em agenciar a pintura do Morandi, como de outros pintores da sua geração, como arte moderna italiana, e promover esses artistas, não só dentro da Itália, fora da Itália também, como artistas modernos italianos, né? E aí, o que essa diplomacia cultural, esse soft power faz, é transformar essa pintura do Morandi, efetivamente, numa pintura autônoma, abstrata, etc., nos anos 50. Ou um artista que está ligado à grande tradição da pintura moderna, né? Então, ele tem lá, digamos assim, as suas parências com Cézanne e assim por diante. Não que o Cézanne não fosse um pintor importante para o próprio Morandi, era, mas esses vínculos são reforçados justamente para construir essa imagem do Morandi desassociado do fascismo, né, digamos assim. Então, tem esse aspecto que é muito importante. E não podia deixar de falar também aqui da relação do Morandi com um crítico, historiador da arte, como o Roberto Longhi. O Longhi é um historiador da arte bem importante para a Itália da primeira metade do século XX. Ele vai ter um papel muito importante, inclusive, na conformação da disciplina na Itália até pelo menos os anos 60, forma gerações inteiras de historiadores da arte, e é um historiador da arte que também exerce a função de crítico de arte, que vai estar muito próximo das vanguardas artísticas italianas desde a sua juventude, né? E o Morandi vai ser um interlocutor do Longhi. O Longhi é um apreciador da pintura do Morandi, um colecionador do Morandi, né? E, de certa maneira, a pintura do Morandi, para ele, reverbera as suas ideias de uma análise formal da obra de arte, né? E da ideia de uma teoria da forma. Então, é importante perceber, né, essas construções, né, que se fazem, né, a interpretação crítica do Morandi, antes e depois da guerra, né, e o quanto os mesmos elementos podem ser usados para caracterizá-lo ou como um pintor da figuração e do realismo, como se fazia durante a era fascista, e depois como um pintor da forma. Para falar dessa última obra do Morandi, né, em que a lamparina de novo aparece, ela aparece com um objeto que é um par dela logo nas primeiras, né, que é esse vasinho aqui, nessa espécie de bowl em primeiro plano. Aqui é uma obra que é uma obra de 57, o Morandi começa a introduzir uma cor mais intensa, né? Numa composição que está aqui do lado, ele vai usar um vermelho mais quente, que não aparecia antes nas composições dele, pelo menos não as daqui que estão em exposição. Ele usava tons mais frios, né, cinzas, acinzentados, azuis, mas esse tom de vermelho começa a aparecer de uma maneira mais evidente. E eu acho que, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: quando Morandi pensa nessas composições, ele de fato tem uma espécie de desenho mental na cabeça, mas ele não costuma fazer estudos preparatórios propriamente para cada uma dessas telas, e ele tende a entrar na pintura, né, quer dizer, a começar a desenhar com um pincel, vamos dizer assim. E a gente vai ver que ele também, em vários momentos, vai corrigindo, né, com a pincelada,
a posição dos objetos, né? Isso acontece com algumas das obras que estão lá embaixo. E outro dado importante é que um outro elemento de efetiva abstração do pintor, vamos dizer assim, é justamente ele transformar o plano dessa aparador ou dessa mesa onde ele dispõe esses objetos numa espécie de superfície abstrata. Em alguns momentos essa superfície quase se confunde com o segundo plano. Aqui ela é usada justamente para criar a projeção de sombra dos objetos lá no canto, né? E a gente vê ele introduzir 3 faixas diferentes de tonalidades de cor, né? Esse bege mais embaixo, uma coisa meio arroxeada no meio, onde ele dispõe os objetos, e depois o fundo todo, que é mais ocre, né? Para poder, enfim, trabalhar de novo com essas composições de uma maneira variada, né? Então, eu queria enfatizar isso, né? Quer dizer que, de fato, o Morandi não é um pintor pura e simplesmente só figurativo, né? Tem vários processos de abstração que ele vai fazendo no modo mesmo, no processo mesmo, na prática mesmo dele de trabalho e no modo como ele cria essas pinturas e como ele se apropria desses objetos enquanto forma.